Senhor, né, por mais esse dia, esse encontro, na presença do nosso Deus. O tema da ministração é como um rio. E o texto base está em Ezequiel 47, a partir do versículo 6. A minha versão é NA, diz assim: Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores desde Engedi até em Eglaim, e haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Aleluia, Pai. Senhor, eu quero te louvar por cada um de nós que está aqui, por todos aqueles, Senhor, que ouvirão a Tua palavra em um vídeo, aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui, que desejaram estar nesse momento, mas o Senhor conhece cada um. E, Senhor, em obediência a Ti, Senhor, com temor e zelo, Senhor, pela Tua obra, eu apresento a Ti a minha vida. Que não seja eu a falar, Senhor, mas o Teu Espírito Santo através da minha vida. Que o Teu Espírito fale ao nosso Espírito, Senhor, e que essa palavra realmente possa produzir em nós os frutos que o Senhor deseja. Por isso eu me consagro e apresento a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Essa ministração, ela veio ao meu coração por muitos sonhos que o Senhor deu de águas limpas, de águas cristalinas, de águas que purificam. E eu estava ouvindo uma música, não sei se vocês conhecem, que fala que a vida é um rio. Talvez se conheçam um pouco, né? Eu estava refletindo e aí a palavra foi chegando ao meu coração. E quando o pastor Paulinho me convidou para estar aqui hoje ministrando, eu falei: amém, Senhor, essa palavra que eu tenho. E orei para que realmente o Senhor me ajudasse a preparar essa ministração. E uma reflexão: como nasce um rio, né? Então hoje eu fui pesquisar alguns vídeos e eu fui específico no Rio Amazonas, né? Que é o maior rio que passa pelo nosso país. É um rio que é navegável, transatlânticos navegam pelo Rio Amazonas. E é interessante que o rio nasce a partir da Cordilheira dos Andes. Umas gotinhas de água que sai de dentro de uma pedra e ali vai descendo e vai se avolumando, vai juntando água, e quando chega, né, que o Rio Amazonas não banha só o Brasil, banha outros países também. E é o maior rio, acho que do mundo, né, o Rio Amazonas. E eu também posso falar para vocês que na região que eu nasci, é uma região banhada por rios também. E lá em específico, na cidade que a minha família mora, tem um rio, e o nome desse rio é o Rio Gurgueia. Ele passa por quase todo o estado do Piauí, ele desemboca em outros rios maiores e que vai chegando essas águas até o mar. Eu estava lembrando que quando criança,
lá no Nordeste só tem tempo de seca e tempo de chuva. Lá não tem as 4 estações do ano. Então, no tempo da seca, aqueles ribeiros, aqueles riachos, né, que a gente chama de riachos, eles secam e vai ficando pequenas poças e chega um tempo que seca tudo. Então as criançadas saem andando ali pelo leito daquele rio, as pedras ficam bem trabalhadas, né, porque a água, ela vai passando, ela vai ali trabalhando naquelas pedras, e era assim uma parte bem interessante. E eu lembro que quando criança, quando dava as primeiras chuvas, né, que lá começa assim mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que é o tempo das plantações, das colheitas. E minha mãe falava assim: não vai tomar banho nas primeiras águas, porque essas águas, elas estão contaminadas, porque ficou 6 meses sem chover. Então muita coisa aconteceu. E eu confesso que eu era um pouco teimosa, né? A gente, quando criança, tinha um pouco de liberdade, não é igual hoje, né? Então não tinha jeito, caía as primeiras chuvas, nasciam as primeiras cachoeiras e era incrível. Porque, assim, olhando, não dava para acreditar que naquelas pedras secas, secava tudo, e de repente nas primeiras chuvas nasciam lindas cachoeiras. Ai, eu amava aquelas quedas d'água, aquelas cachoeiras maravilhosas. E sempre que eu ia tomar banho naquelas primeiras águas, além delas serem perigosas, eu sempre ficava doente de verdade. E minha mãe falava: eu te avisei, né? E aí eu fiquei lembrando disso, que nas primeiras chuvas, as águas, elas vêm realmente contaminadas. E aquelas correntezas, né, elas vêm trazendo muita coisa. Toda aquela sujeira que acumulou durante aquele tempo, ela vem descendo nas primeiras águas. E é umas águas assim mais fortes. Só que quando passa a chuva, aquelas águas, elas vão se acalmando, elas vão se purificando, e ali fica aquele riacho lindo descendo. O barulho da cachoeira é um som, acho que da natureza, um dos sons que mais me encanta. E aí elas iam para o rio, enchiam aquele rio, né? E durante um tempo, o nosso rio foi desaparecendo. E a gente ficava, é castigo de Deus, né? Parece tantas palavras assim. E aí depois de um tempo, eu consegui viajar lá para umas cidades onde fica próximo da nascente do rio. E eu descobri que aquelas águas não chegavam mais lá naquela cidade que minha família morava, porque grandes fazendeiros começaram a fazer ali umas barragens, pegar água do rio, e de certa forma era um roubo para aqueles moradores que ali habitavam naquelas regiões mais distantes. E lá, quando os rios enchem, o alimento é o peixe. Então minha família, meu pai era pescador, meus irmãos pescadores, então a maioria dos nordestinos pescam muito, porque lá tem muitos rios. Eu tive o privilégio também de conhecer a Amazônia, então são regiões banhadas por rios mesmo. E a natureza é linda, deslumbrante, e você vê realmente vida. E eu também estava lembrando que quando eu vim morar aqui em São Paulo, algumas vezes a gente viajou de volta lá para o Nordeste. E geralmente, quando a gente vai ali pelo centro do Brasil, a região de Brasília, ali Goiás, sabe? Eles desmataram, colocaram aquelas grandes fazendas, aquelas plantações de gado. Só que a gente vê que tem um caminho assim, de árvores bem verdinha. E ali a gente identifica que por ali passa um rio. Que de um lado e do outro está ali vida, né? Todo o outro lado está seco, está desmatado. Mas aonde tem o leito do rio, as árvores estão lá. Ali a vida, né? E é nessa reflexão de que a vida como rio, ou a nossa vida como um rio, que nasce a partir do gotejamento. Um dia nós não conhecíamos o Senhor, né? E o Senhor nos trouxe para próximo dele, e cada dia ele tem derramado ali do seu Espírito Santo, e a gente vai se enchendo, e a nossa vida vai se transformando. Quanto mais nós desejamos essa presença, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele vai derramando sobre nós essas águas que limpam, que purificam, que matam a nossa sede, que nos conduz. E 4 dias para 2024, né? Faltam 4 dias.
E nesses 4 dias a gente reflete muito, né? Sem perceber, você se pega refletindo, né? O que foi o ano de 2023, aquelas metas que você traçou, que você não atingiu. E também você começa a fazer novas metas para 2024. Eu encontrei uma lá que eu falei, opa, essa eu vou tentar fazer isso, porque eu quero viajar nas minhas próximas férias dessa. Vou ficar em casa. Mas já tem uma meta ali. E a principal delas é não me afastar do Senhor. Quero estar cada vez mais buscando mesmo essa presença, buscando essa intimidade, levando o Senhor para os meus amados, para os meus filhos, porque é o que eu posso deixar para eles como legado, é a palavra de Deus, né? Sabemos que os adolescentes, eles têm uma certa dificuldade, né? Mas vai chegar um momento que essa palavra vai trazer vida na vida deles. Por isso é importante nós estarmos orando pelos nossos familiares, tá convidando mesmo que eles falem não, né? Mas vai chegar um momento que eles irão. Por quê? Porque nós oramos, apresentamos ao Senhor. E o Senhor tem promessas para as nossas vidas. E essas promessas, elas vão se cumprir. E as águas, na Bíblia, elas também simbolizam o Espírito Santo, né? Que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos apresenta diante de Deus, né? E refletindo nesse texto de Ezequiel 47, é um dos textos que eu não li do início, né? Que fala lá que quando veio aquele homem, mediu, na visão de Ezequiel, mediu 1000 metros, eu andei com a água no tornozelo, mediu mais 1000 no joelho, mediu mais 1000 na cintura, mediu mais 1000. E aí já não dava para atravessar andando de pé. Tinha que mergulhar, tinha que nadar. E assim é a nossa vida com Deus. Chega um momento que não dá mais para a gente ficar ali só nos primeiros, né? Mas a gente tem que mergulhar. Isso não depende de outras pessoas, depende de nós mesmos. Dessa palavra que nós recebemos, que nós desejamos para as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que cada um de nós que aqui está é porque deseja mais e mais dessa presença. Deseja ser alimentado, sustentado e dar frutos, né? Porque aqui diz que essas águas, aqueles que estão próximos dessas águas, eles vão dar o seu fruto mês a mês. E eu estava assim, pensando no jejum que nós fizemos de 12 dias, consagrando ao Senhor o ano de 2024. Então tenha essa certeza que aquilo que você colocou diante do Senhor, você vai viver. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que nós precisamos é tão somente obedecer, ouvir essa palavra, desejar mesmo viver essa palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas. E assim eu acredito que a nossa vida vai ser como um rio. E o rio, ele tem um curso que ele vai seguindo. Então, certamente, muitas barreiras vêm, né? É uma árvore que caiu, são pedras que estão pelo caminho, né? São as quedas, né? As cachoeiras, elas são aquelas quedas d'água, mas ali quando chega naquele determinado local, aquelas águas se acalmam e ela vai descendo tranquilamente, ela vai descendo. E assim é sobre as nossas vidas. Quando nós desejamos viver aquilo que o Senhor tem trazido para nós através da sua palavra, a nossa vida vai ficando mais calma, a nossa vida vai ficando tranquila e nós podemos viver aquilo que é o melhor do Senhor para a nossa vida. E para mim, eu sei que o melhor de Deus é a presença dele para a minha vida, na minha vida. E é disso que eu quero estar, porque não tem outro lugar para a gente ir, a não ser na presença do nosso Deus, nessa intimidade, no nosso dia a dia, desejando produzir esses frutos, desejando levar alimento, porque são muitas vidas que estão ao nosso redor, que estão sedentas, que necessitam dessa palavra, que necessitam de uma oração, que necessitam de um conselho, que nós possamos ser esses que têm essa palavra, esse conselho, essa oração, esse abraço, que nós possamos mesmo estar levando a presença de Jesus para outras vidas, apresentarmos a essas vidas sedentas esse Jesus. E nessa reflexão de Ezequiel 47, eu anotei alguns tópicos, o que essas águas representam desse rio para nós.
E a primeira delas é águas que fluem. Quando a gente pensa no rio, a gente pensa o quê? Não sei se... Acredito que todos aqui já tiveram oportunidade de ver um rio. É aquela água corrente, aquele som agradável. E ali são águas fluindo, né? Nasceu de pequenas gotinhas e ali foi aumentando aquele volume, foi aumentando, foi se tornando um rio. Uma hora, né? Vem com aquela violência, porque a natureza tem aqueles momentos de violência, o vento, a chuva, mas tem aqueles momentos de calmaria, né? E essas águas, elas fluem sobre as nossas vidas. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do nosso interior precisa fluir esse rio. Quanto mais nós buscamos essa intimidade com Deus, mais essas águas vão fluir. Vai nos limpar, nos purificar e vai levar vidas. Levar vida às outras vidas. Porque nós vamos ter essa palavra que vai trazer vidas nas outras vidas. E significa que Jesus é a única fonte de vida, sustento e conforto para todos aqueles que procuram. Amém? Um dia nós estávamos lá, desejando que algo bom acontecesse na nossa vida. E é por isso que nós viemos ao altar do Senhor, aos pés do Senhor. Nós desejamos beber dessa água, para que ela pudesse fluir sobre nós. Quanto mais nos aprofundamos em nosso relacionamento com Deus, mais esse rio se envolverá e fluirá por nós, o rio da vida, trazendo bênçãos por onde passarmos. Amém? E a segunda é as águas que matam a sede. Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como a terra árida e exausta e sem água. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus, ele é essa fonte. A palavra de Deus é que nos sacia. A palavra foi deixada, a palavra está sendo liberada. Então, quando nós desejamos trazer mesmo para as nossas vidas, com certeza, nós não passaremos mais pelo deserto, mas nós seremos regados por essa água que nos sacia, essa água que mata a sede. E a terceira reflexão é as águas que limpam e purificam. Ezequiel 36:25 diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. E eu purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. É o Senhor que está dizendo que Ele vai aspergir essas águas sobre nós. E nós seremos limpos, nós seremos purificados. Temos recebido essa palavra, né? Como o pastor Paulinho sempre lembra dessa palavra do pastor Edivaldo, o pastor Gil também trouxe a lembrança da quarta-feira, né? De 8 dias atrás. Os vasos de barro precisam ser quebrados e os de bronze limpos. Somos esses vasos de bronze que precisam ser limpos, purificados. Quem tem poder para fazer isso nas nossas vidas é a palavra de Deus, que nos limpa, que nos purifica, que traz sobre nós esse brilho, né? Essa limpeza. E eu estava lembrando que nesses sonhos, eu tive durante esse mês, final de novembro, dezembro, de minas de águas, minas que brotavam da terra. Parecia que ali era um local sujo, mas aquela água, ela nascia como bolhas ali do chão, e ela ia purificando, e quanto mais eu andava naquele local, mais eu via fontes de água que iam aumentando.
Isso é nas nossas vidas a palavra de Deus, que tem feito isso em nós, que tem trazido esse efeito. Que o Senhor deseja que nós possamos mergulhar nessas águas limpas, nos purificar, nos limparmos, né? Confessarmos os nossos pecados. Se existe alguma coisa que está trazendo sujeira, o Senhor Ele quer nos limpar. Porque o que Ele tem para fazer, para derramar em nós, é algo que os nossos olhos realmente não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que nem chegou ao nosso coração. Todos nós apresentamos ao Senhor. O Senhor deseja que esse ano aconteça isso, isso e isso. Mas antes de nós chegarmos em 2024, o Senhor está dizendo, mergulha nessas águas, se limpa, se purifica, para que você possa viver o novo. Para viver esse novo, nós precisamos dessa limpeza. Efésios 5, 25 e 26 diz assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? É isso que o Senhor tem para nós como igreja, esse tempo novo, esse tempo de nos santificar, de nos limpar, de nos purificar, para que nós possamos realmente nos apresentar diante dele, limpos, puros, purificados. Quando permitimos que o Espírito Santo de Deus nos direcione, somos limpos, purificados, transformados pela sua palavra, essas águas que limpam e purificam. Amém? A quarta é as águas que curam. Ezequiel 47, 9 diz assim, todos os seres vivos, o 9 está aqui, todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão vida e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Amém? São águas que curam. A palavra de Deus nos ensina que a cura é uma promessa de Deus para seus filhos. E muitas vezes essa cura vem através da água. Então vamos mergulhar juntos nessa mensagem, né? Dessa palavra que nos limpa, que nos cura. E eu estava lembrando de Naamã. Ele recebeu um direcionamento que para que ele fosse curado daquela lepra, ele precisava mergulhar 7 vezes. A cura veio na vida dele. Não no primeiro mergulho, não no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Mas no 7º, ele mergulhou e ele saiu limpo, curado. Porque ele foi obediente. Mesmo sem querer, mas ele desejava ser curado. E ali ele viu o que Deus podia fazer na vida dele. Eu estava lembrando também daquele cego que Jesus cuspiu no chão, fez um lodinho, passou nos olhos dele e falou, agora você vai lá no tanque de Siloé e você lava os seus olhos. Naquele momento que ele lavou, ele passou a ver. E é o que o Senhor está dizendo hoje para nós. Se tem algo que está trazendo em você cegueira, se tem algo que está te deixando doente, seja física, seja espiritualmente, se tem algo que está nos afastando dessa palavra, nós precisamos desejar que essas águas passem sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser curados, amém? E a quinta, a água da vida eterna. Apocalipse 7, 16 e 17 diz assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 22, do 1 a 2 diz assim, então o anjo do Senhor me mostrou o rio da vida,
o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, quanto o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Amém? Quando nós somos como esse rio, que recebe aquelas gotinhas, que vai aumentando à medida que vai seguindo o seu curso, vai aumentando o volume de águas, vai aumentando aquele volume de águas, um rio menor desemboca num rio maior, que vai até chegar no mar, né? Que nossa vida seja dessa forma, como esse rio, que vai cada vez mais recebendo esse volume de águas, que vai matando a sede, que vai limpando, que vai purificando, que não importa o obstáculo. Esse rio, ele vai seguindo o seu curso, ele vai levando vida, ele vai recebendo mais água, mais vida, e por onde esse rio passar, haverá vida, haverá transformação. Que nós possamos ser como esse rio, que a nossa vida seja mesmo, né? Que sejamos nesse rio. E pensando nos rios, tem rio que dá para atravessar andando com o pezinho, tem outros rios que só nadando, tem alguns outros que é de barco ou de navio e até um transatlântico. Então que nós possamos realmente ver a nossa vida como esse rio, que recebe essa palavra direto do trono de Deus. Porque aqui em Ezequiel 47 diz que esse rio, ele nascia lá do trono. E ele ia derramando aquelas águas, e por onde aquelas águas passavam, ia havendo vida e havendo cura. Que nós possamos receber essa palavra sobre as nossas vidas. E que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, ainda no final desse ano de 2023 e durante todo o ano de 2024. Que nós possamos realmente dar os nossos frutos, daquilo que Deus quer que nós possamos realmente viver. Amém? Curva a sua cabeça por um momento. Que você possa ter essa visão da sua vida como esse rio que recebe do Espírito Santo de Deus essas gotas de água e que vão se transformando no seu interior um rio de águas vivas, e que esse derramar venha trazer vidas em outras vidas, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, sermos limpos, sermos transformados, que por mais difícil que muitas vezes a nossa vida se torne, por maiores que sejam os obstáculos que esse rio vai enfrentando, temos a certeza que lá na frente as águas tranquilas esperam por nós. O Salmo 23, 1 diz que o Senhor é o meu pastor, e se Ele está comigo, nada me falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas tranquilas. Que nós possamos ser alimentados mesmo, que nós possamos ter vida, que nós, por maiores que sejam os obstáculos, por maiores que sejam as quedas, por maiores que sejam as pedras, que nós possamos viver mesmo esse tempo novo do Senhor, de paz, de tranquilidade, de alimento, de sustento, de cura, que nós possamos mesmo ser saciados. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, nós desejamos mesmo essa presença, nós desejamos fluir mesmo desse rio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha derramar sobre nós, que nós possamos mesmo ter vida e levar vida a outras vidas, que nós possamos ser sustentados por essa palavra que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma e que nos faz viver aquilo que é o Teu plano melhor, Pai. É o que nós desejamos sobre as nossas vidas, que nós possamos alcançar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos realmente ter propósito, que nós não venhamos nos perder nesse percurso dessas águas, mas que nós possamos chegar mesmo aonde o Senhor quer nos levar, o lugar que o Senhor tem para nós,
Em nome de Jesus Cristo, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos alimenta, nos sustenta. Tira de nós toda a fraqueza, toda a impureza, tudo aquilo, Senhor, que nos impede, que nos afasta da Tua presença. Porque o que nós desejamos, Senhor, é tão somente viver a Tua palavra, ser limpo, ser purificado, Senhor. Por essa palavra que nos transforma, que nos dá vida, que nos faz, Senhor, dar frutos. Que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém.